Boa noite, igreja. Trago um abraço da minha igreja lá, da PIB de Irajá. Queria pedir a oração dos irmãos. Nós estamos em congresso dos adolescentes. Acabei de receber um vídeo aqui do pessoal que está em culto lá. Nós estamos fazendo 2 cultos por dia. Então teve um culto 5 às 7 agora. Eu estava nesse culto e agora começou um outro culto 7h30 até 9h30. E aí, pela informação que eu recebi aqui, tem cerca de 800 e poucos adolescentes de 15 a 18 anos lá. Então, esteja orando pela gente, que seja uma noite de conversões, uma noite de bênçãos. E aqui também por nós, né? Que tem gente lá orando por nós aqui, para que seja também uma noite abençoadora. Queria pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, nós vamos ler dos versos 36 ao 46. Ficou facinho, ó. Mateus 26, 36 ao 46. Quero trazer uma breve reflexão nessa noite sobre oração e obediência, mesmo em meio à dor. Mateus 26, do 36 ao 46. Diz assim: Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo novamente e disse a Pedro: Então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Que Deus abençoe essa palavra lida ao nosso coração, amém? Queria compartilhar com os irmãos hoje, essa noite, sobre o Getsêmani, esse lugar de oração e obediência mesmo em meio à dor. Esse texto, o início desse texto, ele marca o início da paixão de Cristo, como nós conhecemos. É o começo do sofrimento de Jesus ali, antes da cruz. É aquele sofrimento físico, emocional e, por que não dizer, espiritual. Esse capítulo, ele nos coloca às vésperas ali da crucificação, onde vemos aquela conspiração contra Jesus, aquela agitação contra Jesus, sua última ceia com os discípulos, a oração no Getsêmani e a traição, que é o finalzinho do capítulo que a gente acabou de ler. Ou seja, estamos ali há algumas horas, há alguns momentos de fato da crucificação de Cristo. E aí, após a ceia, Jesus leva os discípulos ao Getsêmani para orar. E a primeira coisa que eu queria destacar com os irmãos é: o Getsêmani era um lugar comum para uma experiência extraordinária. Esse mesmo texto, no Evangelho de Lucas, ele tem a expressão como de costume. Ele diz: como de costume, Jesus foi com os discípulos ao Getsêmani para orar. E é interessante que, como de costume, nos mostra que o Getsêmani, o jardim, era um lugar comum para a oração de Jesus. Era um lugar do dia a dia, um lugar habitual, nada de extraordinário. E é interessante a gente perceber que o que torna uma oração poderosa não é o lugar, mas é a intensidade e o propósito que nós damos àquilo ali. Agora a gente está num período estava no período pré-congresso lá na igreja, e os meninos fazem uns propósitos lá para o congresso. O pastor William incentiva eles lá a orarem por amigos que eles querem convidar, e é interessante que
E aí começa, né? Eles vão para o monte, todo mundo junto para orar. E adolescente é engraçado, que adolescente é muito intenso, né? Assim, tudo deles é muito, né? Mas é interessante porque eles se reúnem na igreja e tudo mais, e a gente entende o pensamento. Eu não sou contra nada disso, pelo contrário. Mas a gente precisa entender que a essência, o poder da oração, não está no lugar. A gente não precisa depender de estar, por exemplo, num culto, de estar num momento como igreja, para ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Tem muitas orações que são respondidas e atendidas no interior do nosso quarto. Eu tinha antigamente, pastor, muita dificuldade lá em casa de encontrar um espaço para orar. A minha casa é muito pequenininha, assim, muito pequenininha mesmo. É um quarto só. E aí toda vez que eu parava para orar, era uma dificuldade. Porque todo mundo passando, cada hora, parece que na hora que eu estava para orar, para ler a Bíblia, surgia todas as necessidades de todo mundo da casa, todo mundo passava para lá e para cá, enfim. E eu aprendi a, dentro do meu carro, na garagem, virar um lugar de oração. E quantas orações respondidas, quantos momentos de choro eu não tive dentro do carro ali. Deus não precisa de um lugar específico de oração para que Ele faça o sobrenatural na nossa vida. Você pode ter encontros sobrenaturais com Deus na simplicidade da sua casa. Desde que a sua oração tenha uma grande sinceridade e uma verdadeira entrega. Mas toda vez que eu penso nesse texto do Getsêmani, eu não consigo separá-lo de um texto que tem em Romanos 5,19, que compara Adão com Jesus. O texto diz assim: porque, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Esse texto compara Adão e Jesus. E é interessante a gente achar algumas semelhanças, porque são dois jardins, Jardim do Éden e Jardim do Getsêmani. São dois homens, Jesus, Adão, mas são dois finais totalmente diferentes. O Jardim do Éden versus o Jardim do Getsêmani, ele nos mostra o resultado, a diferença entre a obediência e a desobediência. Adão, no paraíso, com tudo aquilo que ele poderia ter, eu particularmente sou daqueles que acham que a vida de Adão era bem boa, pastor. Era tranquilão. Era como se ganhou, fez tudo o que tinha que fazer e está no final da vida aposentado ali, de frente para a praia em Búzios, sabe? Você só tinha que administrar as coisas ali. Cuidar daquilo que Deus deu para ele, porque não foi nem um esforço dele, Deus deu para ele. Foi presente de Deus. E Adão no paraíso, com tudo isso, ele desobedece. Mas Jesus, no meio da dor, da solidão, do abandono dos seus amigos ali, mesmo assim, ele obedece. O jardim de Adão, ele nos ensina que você pode ter tudo e mesmo assim cair. O jardim de Adão, ele ensina que você pode ter um bom casamento, um bom emprego, uma família boa, morar num lugar legal e mesmo assim fracassar. Mas o jardim de Jesus não. O jardim de Jesus nos ensina que você pode estar sozinho, abandonado, não nas melhores circunstâncias e mesmo assim vencer. Por quê? Por conta da obediência. E você pode estar se perguntando, então, Gustavo, por que você está insistindo nessa história de Getsêmani? Que jardim é esse? O que significa? Getsêmani era um jardim localizado ao pé do Monte das Oliveiras. Era um lugar que era chamado lagar de azeite, o seu significado. Era um local de prensa, um local onde se prensava as azeitonas para produzir o azeite. E é interessante a gente pensar que de fato Jesus foi ao Getsêmani para ser prensado, para ser pressionado, para ser espremido pelo meu e pelo seu pecado, pela minha e pela sua falha, pela minha e pela sua vida. O produto final da prensa dessa azeitona era o azeite. E antigamente, o azeite tinha algumas finalidades. O azeite ele era usado como cura, como remédio. Em muitas feridas se passava o azeite como um agente de cicatrização. O azeite ele alimentava. O azeite era usado para fazer pão, bolo e coisas desse tipo.
E o azeite também ele servia para iluminar, servia como um combustível daquelas lamparinas. Então, se tinha uma lamparina, tem algumas passagens da Bíblia que inclusive falam sobre isso, das 10 virgens, por exemplo. Aquelas lamparinas, o combustível que mantinha elas acesas era o azeite. É interessante que para esse produto, para esse azeite acontecer, tinha que espremer, tinha que pressionar a azeitona. Na nossa vida também é assim. Deus nos espreme em alguns momentos, Deus nos aperta em alguns momentos, nos pressiona, para que o produto final que saia disso seja como um azeite, que leva cura para a vida de alguém, que leva alimento espiritual para a vida de alguém e que leve luz para o caminho de muitas pessoas que estão perdidas. A gente está numa estação de evangelismo na igreja, e como é que você pode ser um evangelista? Sendo luz para o caminho de muitas pessoas. Então que nessa noite a gente aceite ser o azeite do Senhor que vai iluminar Vista Alegre e as nossas redondezas. Mas pode ser que para isso você precisa ser espremido. Pode ser que para isso você precise ser pressionado. E a pergunta é, quem são os que estão dispostos a passarem por isso? De repente Deus te trouxe aqui nessa noite, não foi para te deixar confortável, mas sim para te prensar, para te espremer e para que esse produto final leve cura, alimento e luz para o caminho das pessoas. Talvez Deus te trouxe aqui para que você não deixe a chama de alguém se apagar. Sábado agora eu fui num casamento de um primo meu, que éramos quase irmãos, mas por circunstâncias da vida a gente foi se afastando um pouquinho. Porque eu fui caminhando para ser pastor, e ele foi caminhando para um lado da vida que eu não concordava. E que foi se tornando incompatível. E no sábado eu estava lá, e aí teve uma oportunidade de palavra, e pastor, não pode ter negócio de oportunidade, né? Falei, eu quero falar. Falei, Vitor, eu quero te agradecer, porque se hoje eu sou crente, sou pastor, é graças a você. Mas me incomoda muito ver que eu estou vivendo o que você sempre sonhou e você não está vivendo isso. E aí foi aquele ambiente de comoção, né? Aquele ambiente... Mas é interessante porque talvez eu fui lá naquele casamento, depois de muito tempo, eu fiquei surpreso dele me convidar. Mas talvez eu fui lá só para tentar fazer com que de alguma maneira a chama dele, que um dia já queimou por Cristo, volte a ficar acesa novamente. Talvez seja assim que Deus quer te usar na vida de um vizinho, na vida de um parente. A oração que exprime a alma, a oração profunda, ela é uma oração de entrega total. Ela não é muitas vezes confortável. Meus irmãos, em alguns momentos nós paramos para orar e a verdade é que a gente não consegue nem falar nada. Eu compartilhei com os irmãos, acho que da última vez que eu vim aqui, nós estamos passando por um processo delicado com a minha mãe, de um tratamento de um câncer. E, meus irmãos, no dia que a gente recebeu a notícia oficial, e aquela correria, aquela situação, você fica meio anestesiado. Eu sei que quando foi todo mundo embora, eu fui para o meu quarto dormir, e eu fui falar com Deus, falei, Deus, eu não consigo. Eu não sei nem expressar o que eu estou sentindo. Não sei se eu estava triste, se eu estava com raiva, se eu estava frustrado, eu nem sei. A oração profunda, ela não é inconfortável não, mas ela tem uma entrega total. Nós precisamos entender que a oração é a coisa mais importante da nossa vida. Eu lembro uma vez, num congresso desses de adolescentes, e a correria, assim que vocês estão também na IBF. O pastor falou que tinha gente lá em cima fazendo coisa com nas salas e tudo mais, e é assim mesmo. E lá no congresso não é diferente. E eu lembro que teve um ano que estava uma confusão, assim, no bom sentido, mas todo mundo fazendo alguma coisa, ornamentação e aquela barulheira. E aí chegou um momento que parecia que não estava nada andando. Sabe aquele momento que o pessoal do louvor ensaia e não encaixa? O pessoal que ia fazer teatro ensaiava e o negócio não acertava. E os ânimos começam a se exaltar um pouquinho, porque o tempo está ficando curto. Aí chega o pastor Natan, que era o pastor lá antes do pastor William, manda parar tudo que nós vamos orar. E eu, adolescente na época, eu lembro que eu olhei assim e falei, pastor, ele perdeu a noção. Porque está todo mundo atrasado, está todo mundo cheio de coisa para resolver. Ele quer parar para fazer um momento de oração. Agora não dá, pastor. E aí ele parou. Resumo da história. Ele parou, nós fizemos um culto ali, oramos todo mundo junto. Ele mandou todo mundo para casa.
sem terminar ensaio, sem terminar ornamento, vai todo mundo para casa. E o negócio era no dia seguinte, até arrepia de falar. O negócio era no dia seguinte. Para resumir, no dia seguinte deu de fato tudo certo. O ensaio do louvor que não estava encaixando, os meninos tocaram como nunca tocaram na vida. Se botar para tocar de novo, erra tudo, mas naquele dia o negócio deu tudo certo. O pessoal da abertura que estava gaguejando, não conseguia gravar a fala de jeito nenhum, mas falaram que é uma beleza, até botaram mais texto do que tinha no negócio lá. Deu tudo certo. Por quê? Porque paramos para fazer o que era mais importante, que era orar. O texto de Lucas, nesse mesmo comparativo, ele traz um outro detalhe interessante, que o texto de Mateus não nos traz. Ele diz que Jesus estava tão angustiado que chegou a suar gotas como que de sangue, né? E biologicamente falando, isso é de fato possível, se chama hematidrose. Mas é interessante a gente pensar que Jesus estava numa batalha consigo mesmo tão profunda, tão íntima, que ele chegou a um estado de angústia muito intenso. E por que ele estava tão angustiado? Eu não sei quem lembra aqui, mas eu acredito que tem alguns aqui, talvez a grande maioria, é da época que se tomava Novalgina gota, quando estava com febre ou dor de cabeça, lembra? E eu lembro que criança, aquilo era muito ruim, porque a mãe vinha com a colher e pingava as gotas lá, e para mim, pastor, era um grande prejuízo. Porque o que tinha aquele negócio? Era uma gota por quilo. E eu sempre fui uma criança gordinha, então eu tomava mais gota do que qualquer criança. E quando começava a pingar aquela gota, eu falava assim, não, pelo amor de Deus. Quando ia no médico, eu até inventava quanto você está pesando? Não, estou pesando menos, que é menos gota. E é interessante a gente pensar que, quando Jesus pede para que afaste de mim esse cálice, se possível, trazendo uma ilustração bem simples, mas é como se Jesus tivesse com um copo, um balde, um grande copo, e que cada gota que enchesse esse copo fosse como uma gota dessa da Novalgina, amarga pra caramba, mas que como se fosse a gota do meu e do seu pecado. E que cada pecadozinho da humanidade inteira, no decorrer de todos os anos, tivesse pingando ali. E Jesus sabia que o cálice que ele tinha que tomar era amargo demais e estava muito angustiado. Eu lembro que eu fugia para tomar 10 gotinhas de Novalgina. Imagine o gosto, o sabor do pecado de toda a humanidade. Não tem como não estar num estado de angústia tão profundo. Mas nós precisamos aprender que Jesus vai orar profundamente angustiado, mas ele se submete à vontade do Pai, mesmo diante de sua dor. Pai, se possível for. Isso nos mostra que o Getsemane, ele nos ilustra que a submissão ao Pai, ela não depende das emoções ou das circunstâncias. Ela é uma questão de fé. Tem hora que a gente tem dificuldade de obedecer quando a gente não consegue enxergar, ou quando a oração não é atendida do jeito que a gente espera, ou quando a gente não consegue ver o agir de Deus em alguma coisa específica. A submissão, ela não pode depender das circunstâncias. A submissão, ela não pode depender do momento. A submissão a Deus, ela depende da nossa fé. Essa angústia de Jesus me faz pensar o que nós fazemos em momentos de angústia. O que nós fazemos em momentos de aperto. Eu lembro, pastor, que eu estava terminando o seminário e eu sofri um acidente. Eu sofri não, né? Teve um acidente lá em casa. Foi 2 dias depois da Páscoa. Eu estava terminando a monografia. E aí, como eu falei, lá em casa é muito pequenininho, o meu escritório, se é que eu posso chamar assim, era na garagem. Era onde eu lia a Bíblia, era onde eu fazia tudo. E aí, estava escrevendo monografia o dia inteiro, sentado escrevendo monografia. E aí eu lembrei, pastor, tem hora que ser gordinho salva a nossa vida. Eu lembrei que tinha chocolate na geladeira. Eu falei, eu vou pegar um chocolatinho. Foi Páscoa, domingo, tem chocolate lá, eu vou levantar para pegar um chocolatinho. Aí levantei, Felipe. Levantei, andei no corredor. Quando eu abro a porta da minha casa, me faz um barulho assim daqueles ensurdecedor, aquela cortina de fumaça absurda de você não enxergar nada na frente. Demorei a entender o que era.
O que aconteceu? Um caminhão passou, bateu num poste e jogou um poste na minha casa, na minha garagem. Depois um dia eu posso mostrar a foto para os irmãos com calma, mas onde eu estava ficou um buraco, porque o poste caiu literalmente em cima de onde eu estava sentado. A gente botou, quando consertou a casa, a gente fez até questão de botar um azulejo diferente, porque aquilo ali para mim é um memorial do dia que Deus salvou minha vida, assim, de uma maneira palpável. Aí é até feio lá em casa, se você for lá em casa, os azulejos é tudo de um jeito, só um azulejo é diferente, mas ali é um lugar que toda vez que eu passo, eu lembro do dia que a mão do Senhor me livrou. Mas é interessante, por que eu estou contando isso tudo? Eu lembro que eu saí no meio daquela fumaça para tentar entender o que tinha acontecido, e aí foi um dia muito confuso, que eu tive que ir atrás do cara do caminhão, porque ele fugiu, e eu queria entender o que aconteceu, eu queria ver até questão de seguro, de tudo, e foi um dia muito conturbado. E eu lembro que nesse dia eu só cheguei em casa, já era bem tarde da noite, todo sujo, todo suado, estava chovendo, e aí cheguei em casa, a gente olhando o luar assim, porque não tinha mais telhado, que o negócio caiu e tudo mais, e eu fui tomar banho, e aí parece que a baixa adrenalina, eu comecei a chorar, perdi a minha monografia inteira do negócio, eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? E aí chorando, e isso já era, sei lá, 2 horas da manhã quase. E aí eu lembrei, pastor, que eu não tinha nem almoçado, porque nessas horas tu até esquece. E aí, não tem jeito, gordinho, lembrou que não tinha comido, bateu uma fome de um jeito, falei, eu não comi o dia inteiro, eu preciso comer. E aí eu abri o santo iFood, falei, vou procurar o que tem. Aí 2 horas da manhã não tem muita coisa, aí eu chamo lá um negócio do hambúrguer e pedi. Resumo da história, era 2 horas da manhã, estava eu e minha mãe sentados no sofá, olhando o céu, porque não tinha telhado, porque o telhado quebrou com o caminhão, e comendo hambúrguer 2 horas da manhã. É interessante porque na hora da angústia, eu fui comer ali, né? Numa hora de sofrimento. Mas Jesus, na sua angústia, ele foi orar. Ele não foi reclamar, ele não foi pedir um iFood, ele não foi pedir um hambúrguer. Não, ele foi orar. Isso nos mostra que a oração é a coisa mais importante a se fazer. Isso nos mostra que a oração é o nosso melhor recurso. É interessante também a gente olhar o Getsemane como um lugar da solidão ali. Jesus pegou, levou Pedro, Tiago, João, os 3 do barquinho lá, pediu ajuda em oração. E a gente precisa pensar que se até Jesus pediu ajuda em oração, por que muitas vezes nós achamos que damos conta sozinho? Tem hora que esse texto me deixa doido, que eu falo assim, gente, se Jesus, que é quem eu recorro em oração, porque quando a gente ora em nome de Jesus, amém, esse cara pediu ajuda de 3 amigos ali, me sustentem, me ajudem em oração. E aí tem hora que a gente quer passar pelas dificuldades da nossa vida e não quer dividir com alguém. Meu irmão, minha irmã, Deus te colocou numa comunidade, como o pastor falou, uma família. E por que você está passando os perrengues sozinho? Olha quanta gente Deus colocou para você dividir, para compartilhar, para te ajudar. A gente precisa fazer da nossa comunidade de fé, de fato, uma comunidade, uma família. Eu preciso ter uma noção de pertencimento mesmo. Você não só faz parte, você não só congrega, você é a PIB de Vista Alegre. É interessante a gente pensar que o maior combate espiritual, talvez, aconteceu ali na oração antes da cruz. Tem muitos teólogos que dizem que Jesus venceu a cruz ali naquele momento da oração. Porque a partir daquele momento que ele venceu aquela angústia, aquele sofrimento ali, ele estava de fato totalmente apto para enfrentar o que viesse. Apesar do pedido, os discípulos dormiram, falharam com Jesus. O que Jesus tem te pedido que você não tem conseguido entregar? Não quis usar a palavra falhar para não parecer tão pesado, mas o que Jesus tem te pedido que você tem falhado? Talvez Jesus tenha te pedido uma dedicação um pouco maior na obra dele. Talvez Jesus tenha te pedido para que você de fato ore e interceda pela vida de alguém. O que Jesus já te pediu que você tem falhado? Existe momento que até os amigos mais próximos vão falhar. Tem momentos que nós vamos passar pelo Getsemane da solidão e parece que as pessoas vão nos abandonar mesmo. Tem dores na nossa vida que só Deus vai suportar com a gente. Nessas horas, a gente precisa lembrar de ir mais profundo na oração. Tem níveis de envolvimento na nossa oração. E esse texto do Getsemane nos mostra isso. Alguns discípulos ficaram fora do jardim, na entrada.
Outros discípulos foram até o meio do jardim com Jesus, que foi Pedro, Tiago e João. Mas só Jesus foi mais adiante. Ele vai com um grupo, deixa um grupo aqui, ele vem com o mais íntimo, fica até aqui, e depois ele deixa esse aqui e vai sozinho mais adiante. Isso nos ensina que a intimidade com o Pai aumenta o nível da oração. O quão íntimo você é de Deus? O quão profundo tem sido as suas orações? E isso me intriga ainda mais porque Jesus fez isso, foi mais longe, mais profundo, pela minha e pela sua salvação, pela minha e pela sua vida. E eu queria te perguntar, o quão longe você tem ido na oração pela conversão de alguém? Pela salvação de alguém? Às vezes a gente ora e pede para o pastor orar, por exemplo, porque eu quero que o meu marido se converta, minha esposa se converta, meu filho se converta. Mas e quanto eu tenho orado e vivido e me entregado por isso? O quanto que eu tenho sacrificado por isso? A mensagem de Jesus para os discípulos é muito clara. E é uma verdade para nós até hoje. Vá mais adiante, vá mais profundo, se quiserem que os outros sejam salvos. Em Lucas 22, diz lá, que Jesus chegava a soar gotas como sangue, mas ele ia mais adiante, ele não parava. Ele sabia do impacto, da influência que ele tinha sobre a vida das pessoas. Ora, convide, influencie, incentive outras pessoas a orar também. A gente precisa entender o propósito da oração. A oração, ela não muda Deus, ela muda a gente. A oração, ela não muda o coração de Deus, ela muda o meu coração para que eu fique inclinado a fazer a vontade de Deus. Porque foi isso que aconteceu com Jesus. Se possível for, afasta de mim esse cálice, mas se não for, estamos aqui, estamos juntos. E o coração de Jesus ficou em igualdade com o coração do Pai, com a vontade do Pai. O mal do homem é achar que nós oramos e Deus tem que responder na hora, senão a gente desiste. Jesus não, ele orou ainda mais. O problema é que a gente está numa geração que é meio chata, me desculpa, meus irmãos, mas a gente está numa geração que precisa ouvir, precisa ver, precisa sentir, precisa que Deus mostre sinais. Ah não, se for para eu trabalhar na igreja, que desça um anjo aqui, dê uma cambalhota e me fala, trabalhe com as crianças. Não, não é assim que funciona. A gente precisa aprender a conviver com o silêncio de Deus. Jesus orou 3 vezes ali, não foi para escapar da cruz, mas para receber forças para enfrentá-la. Tem muita gente, inclusive alguns teólogos dizem que essa foi a oração não respondida de Jesus. Eu não acredito nisso, pelo contrário. Eu acredito que foi atendida sim. Porque a oração não foi atendida no sentido de retirar o cálice, mas sim de dar forças para Jesus para bebê-lo. O mesmo texto lá em Lucas diz assim, e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Ou seja, Deus atendeu a oração de Jesus. Deus deu forças para ele suportar o peso daquele cálice. Nem toda oração vai ser respondida com um alívio imediato. Às vezes Deus vai só te fortalecer, não te livrar. O livramento é interno, na alma. A oração do Getsemane, ela não impediu a cruz, mas ela fortaleceu Jesus para passar por tudo aquilo. A verdadeira oração, meus irmãos, ela não vai nos isentar da prova, não. Mas ela nos capacita a enfrentá-la com fé. Pode te faltar tudo às vezes. Às vezes está te faltando emprego. Às vezes está te faltando uma paz no seu relacionamento. Às vezes está faltando saúde. É o caso da minha família, por exemplo. Mas o que nunca vai te faltar é a graça de Deus. Porque é a graça de Deus na sua vida que te faz suportar todo e qualquer sofrimento. Eu queria encerrar falando sobre a obediência. Ela pavimenta o caminho da vitória. A obediência, ela constrói, ela forma o caminho da vitória. O final dessa história, a gente vê Jesus sendo traído lá, preso. Chega o pessoal e corta a orelha de Jesus lá. E eu aprendo muito com isso. Quando o chefe da guarda lá, o guarda corta a orelha de Jesus, quer dizer, Pedro corta a orelha do guarda, quando ele chega para prender Jesus. Isso me mostra que muitas vezes a gente está tentando
obter vitória espiritual com armas carnais. Jesus venceu a morte, não foi por imposição ou força. O texto mostra que, enquanto Jesus estava orando, Pedro, Tiago e João estavam dormindo. E aí um ensinamento que a gente precisa ter é que quem dorme na oração, ou quem negligencia a oração, ou quem não vive uma vida de oração, sempre vai tomar uma atitude precipitada. Tem hora que você tem decisão importante para tomar na sua vida, cara, vai orar. Espera, ora. Ah, não tive uma resposta, ora mais. Ainda estou em dúvida, ora mais. Ora de novo, porque quem dorme, quem negligencia a oração, vai sempre tomar atitude precipitada. Foi o que o Pedro fez. Ele não estava em propósito com Jesus ali, porque Jesus estava orando, ele estava dormindo. E aí quando chega o pessoal, ele fala assim, não, na minha força, pá, espada. Jesus vai lá, repreende ele. Pedro erra lá com a espada, mas Jesus vai lá e corrige. Coloca a orelha do cara no lugar. Quem dorme na oração vai agir com precipitação. A vitória de Jesus, ela foi alcançada não na força, mas na oração. A obediência de Jesus pavimentou o caminho para a vitória sobre o pecado. Pavimentou o caminho para a vitória sobre a morte. Foi a obediência. Talvez Deus esteja te levando para o Getsemane hoje, não para você aprender algo novo, não para talvez você ouvir a voz dele e encontrar respostas. Talvez o seu Getsemane hoje, Deus está te levando para você de fato aprender a orar, aprender a orar mais intensamente, aprender a não desistir de orar pela vida de alguém. Vamos orar nessa noite? Senhor, estamos nós aqui, Pai, querendo aprender e receber mais de Ti. Pai, perdão pelas vezes que o Senhor nos levou para o Getsemane para que nós fôssemos pressionados e nós murmuramos, reclamamos e não entendemos o Teu propósito. Pai, nos ajude a aceitar. Muitas vezes somos prensados pelo Senhor, mas Pai, não permita que o produto disso não abençoe a vida das pessoas, pelo contrário, que o azeite que o Senhor está extraindo das nossas vidas cure pessoas, Pai. Que o azeite que o Senhor está extraindo das nossas vidas ilumine o caminho das pessoas, traga alimento para o coração das pessoas, ó Deus. E Pai, que nessa noite, que o Senhor não permita que voltamos para casa sem aprender a orar mais, a ir num nível mais profundo de oração, a ir num nível mais íntimo com o Senhor. Que nós tenhamos, ó Deus, o desejo de viver uma vida mais profunda de oração contigo. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.